Glória a Deus. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus. Mais uma noite que o Senhor preparou para nós estarmos aprendendo a sua palavra. Nós paramos no livro de Números, no capítulo 14. Estamos agora no versículo 26. Capítulo 14 fala do povo de Israel que questionou ali o Senhor, que o povo era gigante, que eles não conseguiriam. Viram tudo que tinha na terra de Canaã, que era uma cidade fortificada, que as uvas, duas pessoas para carregar um cacho de uva, mas os 10, Deus enviou 12 espias, chefe de cada tribo, e a gente vê que os 10 informaram a todo o povo de Israel, dizendo que se eles subissem, eles morreriam, e somente Josué e Caleb permaneceu firme, dizendo: se o Senhor nos prometeu, Ele garante a vitória, né? E aí agora no capítulo 14, vou continuar no versículo 26, no meu tempo da gente terminar esse capítulo. Meu título diz assim: aos murmuradores não é permitido entrar na terra de Canaã. Versículo 26. Depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel com que murmuram contra mim. O Senhor está a todo tempo olhando para o seu povo, olhando para a intenção do nosso coração, para os nossos questionamentos, para as nossas murmurações. Ninguém fica desapercebido diante dos olhos do Senhor. Aqui a Bíblia deixa bem claro que Deus estava ouvindo toda a murmuração. Lembra que eu falei que era uma multidão de gente, todo aquele povo chorando nas portas da sua tenda, questionando a Deus, que havia tirado eles do Egito, né? Não morreu no Egito, não morreu no deserto, mas que iam morrer na mão dos amorreus, né? Então agora essa era as frases que eles tinham já no seu coração. Nós não morremos no Egito, na mão de Faraó, não morremos no deserto, que Deus guardou, e agora vamos morrer enfrentando os amorreus. Então Deus está olhando tudo. 28. Diz-lhes, assim como eu vivo, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Então, toda a murmuração do povo estava chegando ao ouvido de Deus, porque Deus falou assim como vocês falaram ao meu ouvido, eu vou falar ao ouvido de vocês a sentença agora. Né? Como a murmuração de vocês chegam ao meu ouvido, né? Eu vou, falar ao ouvido de vocês a minha sentença. Então, cuidado, vigiemos com nossas palavras, né? A Bíblia fala que muitas vezes nós, matamos uma pessoa com palavras, né? Então, a nossa boca ela tem poder, e tudo que a gente fala chega ao trono do Senhor. Tem um que fala assim, que é melhor ouvir do que falar, né? Está aí no Provérbios. Melhor ouvir, ser tardio para falar. Apto a ouvir, tardio para falar. Tem esse versículo aí que eu não me recordo, mas que a gente fique mais calado, é isso que ele quer dizer, que a gente ouça mais. E quanto mais a gente fala, mais a gente peca, porque Deus está ouvindo o que falamos. 29. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, o que dentre vós contra mim murmuraste. Lembra lá, um tempo atrás eu trouxe aqui, Deus pede para contar todos os filhos de Israel de 20 anos para cima. Tinha um porquê naquela contagem, não foi aleatório que Deus contou. E aí Deus falou para os levitas o quê? Que era para contar desde que nasceu da mãe. Os levitas eram contados desde que nascia da mãe, porque era um povo separado, não tinha herança, porque o Senhor era a sua herança. Agora, os outros, que eram os outros, povos, todos eles tinham que ser contados de 20 anos para cima. Então Deus mandou Moisés fazer aquela contagem. Por quê? Porque agora Deus deu a sentença para aqueles que de 20 anos para cima viviam.
Ou seja, de 20 anos para baixo, Deus tomou por inocente. Então, a gente tem uma fase de inocência, quando a gente não conhece a verdade. Mas a partir do momento que a gente conhece a verdade, ela nos liberta, e aí há um julgamento sobre a nossa vida, porque nós conhecemos a verdade. Então, se nós conhecemos a verdade, nós não podemos permanecer na mentira. E nós não podemos, retroceder com a verdade que temos aprendido. Então, aqui, Deus fala, lembra? Não foi em vão. Então, muitas vezes a gente faz hoje e a gente não entende os propósitos do Senhor lá na frente, mas tudo tem um porquê e para quê. Com certeza Moisés achou que era para contar o povo só para saber a quantidade de gente que tinha. Não, é porque Deus já sabia o propósito do futuro, e aqueles que ele tomou de 20 anos para cima seriam condenados, porque todos eles se infamaram a respeito daquilo que os espias falaram. Então Deus não tomou eles por inocente. 30. Não entrareis... Vamos continuar. Não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, meterei nela, e eles saberão da terra que vós desprezastes. Lembra que o povo murmurava contra Deus e falava, ai, meus filhos vão morrer no deserto, nesse deserto, O questionamento deles era com os filhos também. Meus filhos... Não, Deus falou assim, nenhum deles vai morrer, porque eu vou guardar. Agora, vocês que estão murmurando que eu não vou guardar, vocês vão morrer. Então, não duvide do poder do Senhor. Não duvide. Confie no Senhor de todo o teu coração, porque o Senhor é aquele que cuida, é aquele que guarda. Enquanto você está aqui, o Senhor está cuidando do seu lar, está cuidando dos seus filhos. E aqui Deus fala justamente isso, lança em rosto deles a incredulidade, a dureza do coração deles, por não confiar que Deus estava em todo o tempo guardando aquele povo. E aí Deus fala, lança em rosto, vocês duvidaram que eu guardaria seus filhos? Porque é os seus filhos que vão entrar e vocês não vão entrar, porque vocês estão murmurando e seus filhos eu tomo por inocente e vai ficar aqui, embaixo das minhas asas, nenhum mal vai suceder a eles. 32, Porém, quanto a vós, o vosso cadáver cairá neste deserto, e vossos filhos pastorearão neste deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma neste deserto. Segundo o número dos dias em que espiastes esta terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Aqui fala que os filhos iriam pastorear naquele deserto durante 40 anos, porque eles levariam as infidelidades dos seus pais, sobre as suas costas. Porque por causa que os pais murmuraram, eles não entraram na terra prometida. Então, tem pessoas que falam ainda hoje em dia sobre essa maldição hereditária, Porque Deus aqui, Ele coloca realmente essa culpa, não essa culpa, mas os filhos não alcançou a bênção por causa dos pais. Então, no passado, isso existia. Deus fala, vou visitar até a terceira e a quarta geração a maldade dos pais e dos filhos. Mas, após Jesus Cristo, a gente sabe que nenhuma maldição prevalece sobre as nossas vidas. Maldição hereditária. Eu lembro que no começo, quando eu comecei a fazer culto no meu lar, uma taxista que era amiga do pastor, foi em casa e ela falou que o pai dela tinha morrido de bebida alcoólica, o irmão dela tinha bebido de bebida alcoólica, o outro irmão ia morrer de bebida alcoólica e ela também. Entendeu? Então, assim, porque ela falou que ela tinha uma maldição hereditária na vida dela, e ela, conhecendo Jesus, não entendia que essa maldição já havia sido quebrada. Porque a partir do momento que nós confessamos o Senhor Jesus, Ele entra no nosso lar, e toda maldição, tudo aquilo que o inimigo tem plantado por anos é quebrado, porque Jesus, o nosso Deus, Ele é mais poderoso que o inimigo. Aqui o povo duvidava o quê? Que uma besta-fera vai comer meu filho vai morrer de fome. A partir do momento que você crê em outras coisas, você não dá crédito para quem Deus é. Então você já não confia em Deus, não crê em Deus, porque Ele é suficiente na sua vida. Se você acha que o inimigo ele pode rondar a tua vida e fazer bagaceira com ela, porque você não está confiando em Deus, porque os seus caminhos estão tortos. Porque a partir do momento que você crê em Deus, no poder que Deus tem, o inimigo ele não tem mais vez sobre a sua vida. Porque a Bíblia fala que os anjos do Senhor estão ao nosso redor, e ao nosso derredor é que está o inimigo.
Então, se Deus ele acampa um anjo ao nosso redor, e nem fala um anjo, a Bíblia fala os anjos do Senhor, acampam-se ao redor daqueles que o temem e o guardam. Se nós vimos no passado que um anjo matou 23 mil lá do rei lá, 185 mil de Josafá, né? Então, assim, um anjo, gente. Então, nós temos que confiar no Senhor. Se algo tem acontecido sobre as nossas vidas, nós estamos dando brecha ou estamos na prova. Pedimos discernimento ao Senhor. Se eu estou na prova ou eu dei brecha. Deus não vai te deixar confundido. Vários versículos da Bíblia diz que Deus não nos deixa confundido. A gente que quer se tornar sério e não entender a situação que nós estamos vivendo. Mas para cada situação tem um propósito. Ou deixamos a brecha aberta, ou Deus está nos tratando para nos aprovar, para nos levar para outra área da nossa vida. Porque muitas vezes nós temos áreas da nossa vida que precisam ser tratadas, né? Dentro do nosso interior. Cada um de nós sabe as nossas dificuldades, nossas limitações. Todos nós somos pecadores, somos falhos. Então nós sabemos que todo o tempo nós estamos sendo tratados pelo Senhor. Mas tem momentos que é mesmo brecha que nós estamos deixando. Aqui o povo de Israel estava o quê? Dando brecha para Deus permitir que o mal viesse sobre a vida deles. Deus ele não faz o mal, a gente conhece, né? No livro de Tiago fala, né? Que o mal não vem do Senhor, mas o Senhor permite porque o povo não crê nele. Se você está crendo no inimigo, então fica com ele, entendeu? É bem por aí. E aqui, Deus propondo para o povo que os filhos herdariam e que os filhos também receberiam, né, a punição de estar andando 40 anos naquele deserto. Mas a Bíblia fala em alguns versículos aqui, eu acabei não colocando, mas os irmãos conhecem, né? Que a Bíblia fala que Deus fala que o sapato não se gastou, a roupa não envelheceu, eles não passaram fome, não morreram de sede. Deus em todo o tempo guardou os filhos deles, porque Deus queria honrá-los para que eles viessem a entender quem era Deus sobre a vida deles. 34. Quando Deus fala assim, ó, cuidado com a sua ansiedade, que é a vez de vestir, comer, né? Deus fala que ele alimenta as aves do céu, né? Quanto mais nós, né? E aí se encaixa aqui, né? Porque verdadeiramente o Senhor ele é aquele que guarda e supre todas as necessidades dos seus filhos. 34. Segundo o número dos dias em que expiaste esta terra, 40 dias, já falei isso, né? Cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Então Deus fala aqui que, além deles saberem, iam descobrir quem era Deus, eles ainda iam entender que Deus havia se afastado deles. Então, se as coisas estavam difíceis porque estava sendo provado, agora ia ser difíceis porque Deus estava se afastando dele e eles iam ter que suprir as suas próprias necessidades. Era mais ou menos isso que Deus estava falando para aquele povo. Porque Deus iria se afastar. Deus não estaria mais ali, né, com ele. Né? Mais ou menos isso. A gente entende que não, porque Deus continuou com a nuvem, a coluna, dando água, né? Conduzindo o povo. Deus ainda continuou conduzindo. Mas a gente entende que Deus ele teria um afastamento com o povo. Ele já, tipo assim, ele não estava mais se agradando com o povo. Vai ter um lugar aqui mais pra frente que eu vou ler, que Deus fala assim que ele não que o povo orou e que ele já não estava mais ouvindo. Deus falou, eu não estou mais ouvindo esse povo. Eles até oraram para mim para poder entrar na terra prometida, na desobediência. Eu não estava mais ouvindo as suas orações. Tipo assim, não adianta agora se quebrantar e falar, Deus, já que o Senhor falou que é para eu ir, agora eu vou. Não, Deus falou a primeira vez, você não ouviu. Né? E murmurou ainda. O problema é a murmuração, né? Se eles tivessem lá chegado, dobrado o joelho, falar, Deus, nós estamos com medo, esse povo é grande. O Senhor é conosco mesmo, nos dá um sinal, me mostra, né? Se o Senhor é conosco, a gente tem que, né? Como que nós vamos enfrentar esse povo, né? Tivesse se mostrado ali na sua limitação humana, Deus não teria feito com que esse povo morresse no deserto e caminhasse 40 anos. Mas por causa da dureza mesmo do coração do povo, de crer que Deus não era poderoso para estar ali e não saber levar ao Senhor as suas petições e suas orações. Com murmuração, né? Com murmuração a gente entende que a gente não alcança as bênçãos que o Senhor tem sobre as nossas vidas. 35. Eu, o Senhor, falei, e assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim neste deserto. Se consumirão e aí falecerão. E os homens que Moisés mandaram espiar a terra
e que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra. Aqueles mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Então, Deus não tomou eles por inocentes, né? Porque eles causaram mal a toda a congregação, trazendo ali o que estava no seu coração para a igreja, né? Para os irmãos do povo de Israel. Então, cuidado porque muitas vezes, né, a gente pode falar uma palavra, infamar a igreja e a gente perder a fé. Então, a gente tem que vigiar muito, porque a nossa boca realmente é uma brasinha assim que né, se pega na palha seca, pega fogo e incendeia todo mundo. Então, a gente tem que cuidar, tomar muito cuidado com nossas palavras. E aqueles homens receberam da parte do Senhor aquilo que, né, eles fizeram. Não foi tomado por inocente. Eles não entraram na terra prometida por causa desse ato, não por causa das murmurações dos 40 anos. Não, foi por causa desse ato. Só por causa desse ato. Por quê? O que aconteceu? Moisés tirou o povo do Egito, parou lá no Monte Sinai, depois do Monte Sinai ele só deu mais uma parada. Quando parou naquela parada, já era a terra prometida. Deus falou, escolhe 12 dos homens maiorais das tribos e vai lá espiar a terra. Ver como ela é, se a cidade é forte, o povo que habita nela, a fruta que tem lá, se a terra é boa para o plantio, se não é. Eles voltaram com tudo que Deus havia pedido. Só que falando que eles não conseguiriam herdar aquela terra porque os homens eram gigantes. E aos nossos olhos, eles ainda falaram assim, os espias, aos nossos olhos nós somos como gafanhoto. Então cuidado com como você se enxerga, né? Eu falei sobre isso, né? Porque pode ser que os amalequitas nem tenham olhado eles como gafanhoto, mas eles já se sentiram um gafanhoto diante dos gigantes que eram. Então, cuidado, porque se a gente não tiver fé, a gente não enxerga que Deus é conosco. Que as coisas que a gente almeja, que a gente sonha, que a gente busca, a gente consegue por quê? Não porque nós somos gafanhotos. Que gafanhotos nós sabemos que nós somos. Mas nós alcançamos por quê? Porque Deus é conosco. Nós não duvidamos porque Deus é conosco. Deus é que vai na frente da nossa luta. Não é eu. Eles podem até me enxergar como um gafanhoto. Mas porque ele falou isso, ele inflamou todo o povo. Nós somos gafanhotos. Aos nossos olhos, aos meus olhos, não vamos. Nós somos gafanhotos diante deles. Entendeu? Tipo assim, nós somos um nada perante eles. Mas quem era tudo era Deus. E é isso que eles não enxergaram. Que até ali Deus estava sustentando eles, porque ia, né? Até eles, aqui mais pra frente, a gente vai ver que vai ter outra murmuração da água, né? Porque foram duas, lembra, né, Ju, que a gente estudou. Foram duas. Eu fico lendo de novo. Mas foram duas murmurações da água, né? E em uma das murmurações, Moisés, né? A primeira, Moisés só pediu e ela jogou água, né? Mas na segunda vez ele bateu. A primeira vez ele bateu uma só e a segunda vez ele bateu. Não foi isso, igreja? A primeira vez Deus mandou ele bater na rocha. A segunda vez Deus mandou ele tocar na rocha. Aí ele bateu. Isso. Teve uma diferença. Eu não me recordo, mas a gente vai ver de novo. Foi um pequeno detalhe que impediu. E aí a gente vai ver aqui que eu estava estudando, gente, nem Arão entrou na terra prometida. Deus recolheu ele antes. Deus recolheu Arão, recolheu Miriam, recolheu Moisés. Só da geração de 20 anos para cima, todo mundo morreu. Deus não tomou ninguém por inocente. Por mais que Moisés está na glória com Deus, né? A gente sabe por causa do monte de transfiguração, né? Que Moisés desceu ali para falar com Jesus. A gente sabe que ele herdou a salvação. Mas nós entendemos que a terra prometida ele não usufruiu. Igual Josué quando falou, né? 80 anos, estou entrando na terra prometida, é como se eu tivesse os 40 anos quando eu saí lá do Egito. O mesmo vigor. Então Deus deu força para ele, para que ele pudesse enfrentar todos aqueles 40 anos de deserto e entrar na terra prometida. Então, Deus é o nosso sustento, Deus é aquele que nos põe de pé, Deus é aquele que nos dá entendimento das coisas, que nos faz acrescentar fé, mas a gente precisa estar buscando nele. A gente precisa estar na videira. Se a gente estiver fora da videira, se a gente começar a andar com os nossos próprios pensamentos, nós vamos nos sentir esse gafanhoto aí que o povo, né, murmurou, se sentindo um nada, e não crendo que Deus era tudo na vida deles e que podia, né, fazer qualquer coisa ali. Agora eu estou no 38, né? Mas Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, ficaram com vida. Então, Deus falando aqui que ele guardou Josué e Caleb, né?
com vida. E falou Moisés essas palavras a todos os filhos de Israel. Então o povo se contristou muito, e levantaram-se pela manhã de madrugada, e subiram ao cume do monte, dizendo: Eis-nos aqui, e subiremos ao lugar que o Senhor tem dito, porquanto havemos pecado. Então de manhã o povo se aprontou, foi lá ao monte, e falou: Eis-nos aqui, vamos lá subir para a terra prometida, que agora nós reconhecemos que nós erramos, então nós vamos lá para a terra. Aí no 41 diz: Mas Moisés disse: Por que quebrantais, quebrais, o mandamento do Senhor? Pois isso não prosperará. Então Moisés já falou: ó, vocês estão quebrando a ordem do Senhor de novo. Quando Deus falou que ia dar, vocês não quiseram ir. Agora que Deus falou que não ia dar, vocês querem ir. É bem por aí. E aí ele fala: isso não prosperará. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos, porque os amalequitas e os cananeus estão ali diante da vossa face, e caireis a espada, pois porquanto vos desviaste do Senhor, o Senhor não será convosco. Lembra lá no que eu falei? Que o Senhor falou que tinha se afastado deles? Então Moisés já falou: olha, Deus deixou bem claro que Ele não é com vocês, então não vai, porque vocês vão estar só. No 44, contudo, temerariamente tentaram subir ao cume do monte, mas a arca do concerto do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha e os feriram, derrotando-os até Horma. Então, eles foram, mesmo contra a vontade de Moisés, mesmo Deus falando não, e aí os cananeus e amalequitas que viviam ali, eles foram derrotados diante dos povos, porque Deus não deu a vitória para o povo. E aí, agora a gente vai começar aqui no 15, a repetição das diversas leis. Eu não vou ler isso, mas eu gostaria de fazer um apanhado com vocês em Deuteronômio 1 e 2, que fala também sobre isso. Só para quando a gente vir aqui, a gente já entender que a gente já leu, porque a gente já... Aqui é incluída as 613 leis, né? 613 leis baseadas nos 10 mandamentos. Essa parte de leis eu não estou, porque a gente não está mais usufruindo dessas leis hoje, né? Pela graça. Eu quero ler a partir do capítulo 1, a partir do versículo 19. Moisés aqui, ele está dando um resumo de tudo aquilo que aconteceu. Na verdade, o livro de Deuteronômio é isso. E aqui ele vai falar justamente da parte que os espias foram lá, ver a terra, infamaram a terra. Então ele vai refrisar todo aquele momento que o povo passou, diante daquela murmuração. Então 19 diz assim: Então partimos de Horebe, caminhamos por todo aquele grande e tremendo deserto que vistes, pelo caminho das montanhas dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara. E chegamos a Cades Barneia. Então eu vos disse: Chegados sois as montanhas dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dará. Eis que o Senhor teu Deus te deu esta terra diante de ti. Sobe e possui-a, como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Então todos vós vos chegastes a mim e dissestes: Mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra e nos deem resposta, por que caminho devemos subir a ela e a que cidade devemos ir. Pareceu-me, pois, bem este negócio, de sorte que de vós tomei 12 homens, de cada tribo um homem. E foram-se e subiram a montanha, e vieram até o vale de Escol, lembra? É o vale da uva que eu falei, e o espiaram, e tomaram do fruto da terra nas suas mãos, e nos trouxeram, e nos tornaram a dar resposta, e disseram: Boa é a terra que nos dá o Senhor nosso Deus. Porém, vós não quisestes subir, mas fostes rebelde ao mandado do Senhor vosso Deus. E murmurastes nas vossas tendas e disseste: Porquanto o Senhor nos aborrece e nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus, para destruir-nos. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: Maior e mais alto é este povo do que nós.
As cidades são grandes e fortificadas até aos céus, e também vimos ali filhos dos gigantes. Olha só, então lá Deus falou de uma maneira, aqui ele dá até mais do que o povo falou. Então ele começa a falar que o povo era mais alto, maior e mais alto do que eles, as cidades eram grandes, fortificadas até os céus. Então você imagina, né, o que aqueles espias falaram para o povo, né? Então eles não falam, não, a cidade é fortificada. Não, a cidade é fortificada até o céu. Então você imagina a muralha que era, né, como é que fala? Para poder passar para a cidade. E realmente as muralhas de Jericó, né, a Bíblia fala que tinha até casas, né, nessa muralha. Mas Deus, com o tocar da trombeta e o grito do povo, fez destruir aquelas muralhas. Então, o que é impossível para Deus, né? Nada. 29. Então eu vos disse, não vos espantei, nem os temais. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, por vós pelejará, conforme tudo o que fez conosco, diante de vossos olhos no Egito. Como também no deserto, onde viste que o Senhor teu Deus nele te levou, como um homem leva seu filho, e por todo o caminho que andaste, até chegar a este lugar. Olha só, então Moisés aqui ele compara um pai que pega o seu filho pela mão e conduz pelo caminho. Era assim que Moisés via Deus conduzindo ele, mas o povo não via Deus dessa forma. Com todas as coisas que Deus fez no meio do povo, o povo ainda não tinha os olhos abertos, né? A gente vai lendo lá em Coríntios que fala que a fé não estava no coração deles. Eles, né, estavam vendo, mas não tinham fé. Né? Por isso que é importante a gente ter fé. Ter fé, e fé vem como? Ouvindo a palavra do Senhor, né? Ela nos dá fé. Então, por isso que nós temos que nos alimentar dessa palavra. O povo na época não tinha a palavra escrita, mas tinha o próprio Deus falando com eles o tempo todo e mostrando as maravilhas, né? Hoje nós vivemos pela graça, nós temos a palavra, temos o Espírito Santo que nos ajuda. Mas o povo tinha os sinais no deserto, né? Imagina uma coluna de fogo toda noite para aquecer ele, porque era muito frio. De noite a nuvem conduzindo eles. Deus, quando descia na tenda para falar, se mostrava na nuvem, a nuvem descia, o povo entrava, água saindo da rocha, codornizes no tempo que eles quiseram, lembra? Eu falei 3 côvados, né? 3 metades de braço. Um monte tremendo. Deus, quando falou, o povo saiu correndo por causa da voz de Deus. Então, assim, eles viram muitos sinais, e não creram. Então, que nós vigiemos, que nós não precisamos de sinal, nós precisamos ter fé, né? Porque a fé é da gente não ver e crer que Deus ele é poderoso para cumprir a sua palavra na nossa vida. Eu parei no 30. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, por vós pelejará, conforme tudo o que fez convosco, diante de vossos olhos no Egito. Aqui. 32. Que andaste, né? Não chegaste ao lugar que andaste como o filho conduziu, né? E aqui também esse que eu li, fala que Moisés ele fala, olha, o Senhor vai pelejar por nós, como fez desde o Egito. Então Deus, ele está relembrando ali os sinais que Deus havia feito no meio do povo. 32. Mas nem por isso creste no Senhor vosso Deus, que foi adiante de vós por todo o caminho, para vos achar o lugar onde deverias acampar, de noite no fogo, para vos mostrar o caminho por onde havias de andar, e de dia na nuvem, porque o povo também andava de noite, e Deus clareava ali com a nuvem de fogo. Ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo, aí aqui começa aquela parte que nós lemos agora, nenhum dos homens desta maligna geração verá esta boa terra que jurei dar a vossos pais. Salvo Caleb, filho de Jefoné, ele verá a terra que pisou, darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Também o Senhor se indignou contra mim, tá vendo? Por causa de vós, dizendo, também tu lá não entrarás. Olha só, ele tinha plena consciência que Deus falou para ele que ele também não ia entrar, porque ele também, o homem mais manso da terra, conseguiu perder, né, a entrada na terra prometida. 38. Josué, filho de Nun, que está em pé diante de ti, ali entrará. Esforça-o, porque ele a fará herdar a Israel. Então, Deus aqui já deu o primeiro sinal que Josué iria, né, mas ficar no lugar de Moisés quando Moisés partisse, e que ele iria introduzir o povo na terra prometida. Então, todo aquele esforço de Josué, quando Moisés subiu o
monte, ficou 40 dias lá em cima, e ele ficou lá no pé do monte esperando Moisés descer. Quando a nuvem aparecia na tenda, ele não se apartava de lá até Deus falar com Moisés, e Moisés sair de lá de dentro e Deus sumir na nuvem. Então a gente vê que todo o esforço de Josué para aprender com o Senhor foi válido. Lembra que eu falei também na parte de Josué, que conta que Moisés começou a questionar o Senhor, que o fardo estava muito pesado para ele. E Deus fala para ele, chama 70 anciãos, né? E esses 70 anciãos veio para o meio do arraial, porque Deus ia repartir o Espírito dele, derramar o Espírito Santo dele para todos aqueles anciãos. E 2 daqueles anciãos não estavam no meio do arraial, eles estavam fora. E aí, lá eles também começaram a profetizar, a sentir a presença de Deus onde eles estavam, porque eles eram um dos escolhidos. Por mais que eles não estavam ali, Deus já havia escolhido eles para derramar o Espírito Santo sobre a vida deles também. E aí, Josué falou para Moisés, falar para eles calar, que eles não podiam fazer aquilo. Ou seja, ele estava olhando carnalmente. E Moisés ainda falou, olha, se Deus derramasse em toda a congregação, todo o povo de Israel tivesse o Espírito Santo, seria maravilhoso. Tipo assim, aquilo que eu tenho, que eu sei que é bom, eu quero repartir com todo mundo, né? E Josué já tinha aquela visão limitada, ele estava sendo tratado ali pelo Senhor. Ele era um escolhido já do Senhor. Deus já tinha propósito na vida dele, mas ele estava sendo tratado, ele estava aprendendo com Moisés para depois liderar o povo. Então, nós temos também o nosso tempo de preparação. Então, que nós não venhamos ultrapassar, eu falei sobre muito isso, não, que nós não venhamos ultrapassar o tempo do Senhor, porque nós estamos aprendendo para alcançar as coisas que o Senhor tem prometido sobre as nossas vidas. Então, há um tempo determinado para todas as coisas. Né? Verdadeiramente há um tempo de nós sermos membros, né? Há um tempo de nós aceitarmos, há um tempo de nós nos batizarmos, de nós nos tornarmos membros, né, de uma igreja fixa, local, do Senhor abrir nossa mente para poder entender a palavra dele. Tudo isso é um tempo, o batismo é um tempo, e aí nós vamos, é uma caminhada, obreiro, diácono, presbítero, evangelista, né? E aí vai, e se você tiver um chamado de missionário, Deus vai te preparar para você, né, evangelizar lá fora. É uma preparação. Agora a gente vê que tem missionário que não é nem evangelista no bairro. Não é verdade, igreja? Então a gente tem que entender que existem processos na nossa vida. Não adianta falar, na Bíblia não está escrito pastor, a gente levanta missionário. Missionário é outra coisa, missionário é quem faz missão. Agora a pessoa não passou nem pelo evangelismo, nunca entregou um panfleto na rua, já é missionário, peraí. Estou entendendo, as coisas de Deus não é assim, banal, não é de qualquer jeito, né? A unção, quando ela é derramada na nossa vida, é algo do céu. Lembra, o Paulinho trouxe aqui, quando a ovelha recebe o óleo, a unção, é para que ela venha, né, ficar ali com o Espírito Santo e os ouvidos tampados, né, para que seja revestido do poder do Senhor, para não se contaminar. Agora, não adianta fazer as coisas de qualquer jeito e no nosso tempo e não no tempo de Deus. Porque, gente, para levantar pessoas a missionário, evangelista, pastor, tem um monte aí. Mas você tem que vigiar, tem que ver a conduta da pessoa, tem que ver a vida da pessoa. Sabe, a gente tem que entender que há uma preparação. Há uma preparação. Eu, para ser levantada diaconisa, demorou no mínimo 8 anos, gente, de evangelho. No mínimo foi 8 anos meu de evangelho. Não fui levantado do dia para a noite, não. Hoje eu entendo que o Senhor tem mais pressa. Isso eu entendo. Hoje o Senhor tem mais pressa. Mas o Senhor, Ele quer te preparar por completo. O Senhor, Ele quer preparar a nossa vida num todo, para que a gente dê bons testemunhos. Não adianta, né, a gente, né, levantar com uma unção e nossa vida toda atrapalhada. Não, tem que ser um conjunto. É tudo um conjunto. Deus, Ele não vai trabalhar na parte espiritual e deixar a parte material da pessoa toda atrapalhada. Você está entendendo? Nós nascemos para glorificar o nome do Senhor em todas as nossas áreas da nossa vida. Não falo que a gente vai ter um carro importado, uma casa nova, não é isso que eu falo. Mas eu falo ter uma conduta de vida cristã, caráter mudado, né? Vida no altar. E Deus, Ele vai mostrar para a igreja toda. Primeiro Deus mostra, aí depois os pastores vão lá e dão uma unção. Porque Deus já mostrou. Mostrou só para o pastor? Não, a igreja toda vai ver. Isso é coisa, assim, a igreja toda vai ver. E se a igreja toda vê, o pastor e a pastora não vê, você pode ter certeza que a igreja vai começar o burburinho lá. O pastor tá cego. E vai ser um conjunto, né? Quando isso acontecer.
Amém? Voltemos ao texto que eu já falei. Saí do foco. Eu estou agora no 39. Porque ele fará herdar a terra prometida, Josué que eu falei, né? E vossos meninos de que disseste, por presas serão, e vossos filhos que hoje nem bem nem mal sabem, ali entrarão, e a eles a darei, e eles a possuirão. Então, tá vendo como Deus tomou eles por inocente? Não sabem nem bem nem mal. Que vocês falam que vão ser a presa nesse deserto, eles eu farei possuir a terra, porque eles entrarão ali. Porém, vós virai-vos e parti para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Igreja, eu tive lendo aqui para frente um pouquinho, fala assim que Deus faz, né, eles estavam indo em sentido da terra prometida, e Deus fala assim, volta. Aí o povo começou a voltar, e Deus fez eles rodear uma montanha, não sei quanto tempo. Até que Deus cansou e falou assim, não, vamos mandar esse povo andar. Não, pode parar de rodear a montanha, mas depois, é que eu não estudei para saber o contexto de quanto tempo. Mas Deus, acho que ele ficou tão irritado com o povo. Ficaram andando em círculo em volta de uma montanha. Você imagina uma coisa dessa? Que coisa por anos. E tudo permissão de Deus, né? Não, é Deus. É Deus. Murmurar, E aí aqui, se a gente for ler, vou até passar um pouquinho, no capítulo 2, no versículo 5, Deus ele fala assim, porque... Peraí, vamos continuar aqui, que a gente vai chegar lá. 41. Porém vós, no 40, virai-vos e parti para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Então respondestes e me disseste, pecamos contra o Senhor, nós subiremos e pelejaremos conforme tudo que nos ordenou o Senhor. Aqui eles tinham mudado, né? Lá queriam entrar na terra prometida. Nosso Deus, né? Como ordenou nosso Senhor, nosso Deus. E armaste-vos, pois vós, cada um dos seus instrumentos de guerra, e estivestes prestes para subir a montanha. Então, a Bíblia fala aqui que o povo até se armou e foi lá para a terra dos amorreus, que a gente viu lá, né? Porque lá está bem resumido. Aqui não, aqui fala que eles se armaram com coisas de guerra e foram para a luta, mesmo Deus tendo falado para eles que não era mais para eles irem. 42. E disse-lhe o Senhor, dize-lhes, não subais, nem pelejeis, pois não estou no meio de vós, para que não sejais feridos diante de vossos inimigos. Porém, falando-vos eu, não ouviste. Antes fostes rebelde ao mandado do Senhor, e vos desobedecestes e subistes a montanha. Então, Moisés contando aqui que eles endureceram o coração e não ouviram Moisés nem o Senhor. E os amorreus que habitavam naquela montanha vos saíram ao encontro e perseguiram-vos como fazem as abelhas. Olha só. E vos derrotaram desde Seir até Horma. Tornando, pois, vós e chorando perante o Senhor não ouviu a vossa voz, nem vos escutou. Está vendo? Aqui ele já fala, aquela que eu falei lá, que quando eles voltaram, que muita gente morreu nessa guerra, e eles voltaram chorando, Deus falou assim, que nem aquele choro, aí as pessoas falam, eu vou chorar porque Deus vai ouvir. Cuidado, Deus não vai ouvir não. Se vocês estiverem... Oi? Deus escuta, mas não ouve. Não ouve, Tipo assim, então tem choro para Deus que não adianta. Porque tem choro para Deus, você está chorando, mas está na desobediência, Deus não vai te ouvir. Então... Aqui nós vemos a justiça de Deus operando. Porque Deus foi misericórdia com eles por várias vezes, que eles murmuraram, que eles contenderam. E Deus foi sendo misericordioso. Aí aqui, Deus deu um basta, falou, agora não tem misericórdia, agora é justiça. Aí Deus foi justo com eles. E aí é o perigo, quando Deus imputa a justiça dele sobre os murmuradores. E aí as pessoas falam, hoje nós estamos no Novo Testamento, cuidado, a justiça de Deus caiu sobre a vida de Ananias e Safira também, viu? Não é? Novo Testamento. 46. Assim em Cádiz estiveste muitos dias, segundo os dias que ali estivestes. Depois viramos e caminhamos ao deserto, caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me tinha dito, e muitos dias rodeamos a montanha de Seir. Está vendo? Aqui que Deus fala, muitos dias ficou rodeando a montanha de Seir. Então o Senhor me falou dizendo, tendes já rodeado bastante esta montanha, virai-vos para o norte. Olha só. Então Deus mesmo olhou do céu e falou, olha, eu me cansei de ver vocês rodando aí, né? Vamos agora para a direção norte. Aí eu quero pular. Vamos continuar.
E dá ordem ao povo, dizendo: passarei pelos termos de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e eles terão medo de vós, porém guardai-vos bem. Ou seja, Deus está falando: vocês vão sair, vocês vão lá para a terra de Esaú, eles vão ter medo de vocês, mas façam o bem naquele lugar. E aí Deus fala no 5: não vos entremetais com ele, porque vos não darei da sua terra, nem ainda a pisada da planta de um pé, porquanto a Esaú tenho dado a montanha de Seir por herança. Olha só, Deus ainda dá uma ordenança: vocês são uma multidão e eles estão com medo, mas aquela terra é deles, não é sua. A terra de vocês é aquela que vocês não quiserem possuir. O que eu tenho para você é lá. Não adianta você querer pegar o seu irmão, porque eu não vou te dar. Olha, isso é forte. Não podia perder essa parte. 6. Comprareis deles por dinheiro comida para comerdes e também água para beber. Deles comprarei por dinheiro. Olha, Deus fala assim, que eles podiam até entrar ali, comprar as coisas para comer, que Deus estaria aprovando. Porque Deus fala assim no 7, ó: pois o Senhor teu Deus te abençoou em todas as obras das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo, coisa nenhuma te faltou. Então Deus fala assim, ó: não dá uma de miserável não vai beber a água do teu irmão e comer a comida do teu irmão sem pagar não, porque eu tenho prosperado na tua vida. Eu tenho feito prosperar as tuas mãos. Então você não seja um mendigo não. Você vai lá e compra, você vai lá e faça as coisas certinhas. Olha como Deus é lindo, né? Ai, como eu amo o Senhor. 8. Passando, pois, por nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, desde o caminho da planície, de Elate e de Ezion, nos viramos, passamos no caminho do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: não moleste a Moabe, e não contendas com eles em peleja, porque te não darei herança da sua terra, porquanto tenho dado aos filhos de Ló por herança. Então Deus fala: ó, agora vocês vão para a terra de Moabe, mesma coisa, viu? Moabe não é de vocês não, a terra de Moabe é dos Moabitas, porque eu dei por herança para Ló, então é deles, vocês não vão entrar lá e possuir nada que é deles não, porque Israel já tinha se aumentado, multiplicado, né? E ali Deus estava conduzindo eles, né? Porque eles ficaram rodando lá, né? E aí aqui a Bíblia vai falar no 14, ó: e os dias que caminhamos desde Cádiz de Barneia até passarmos o ribeiro de Zerete foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu no meio do arraial, como o Senhor lhes jurara. Assim também foi contra eles a mão do Senhor, para os destruir do meio do arraial, até os haver consumido. Quem destruiu o povo? O Senhor. Ele disse que ele mesmo consumiu o povo. Ele mesmo permitiu que o povo perecesse. Porque se ele quisesse, o povo tinha entrado com 80 anos na terra prometida, como Josué e Caleb, como se tivesse 40 anos de vida, com a mesma força e o mesmo vigor. Então, o nosso Deus, ele abate, mas o nosso Deus também, ele dá vida e dá saúde. Então, tudo vem do nosso Senhor. Louvado seja Deus. 24 agora. Levantai-vos e parti, e passai o ribeiro de Arnon, e eis aqui, na tua mão tenho dado a Seom, amorreu o rei de Esbom, a sua terra. Começa a possuí-la e contende com eles em peleja. Neste dia começarei a pôr um terror e um temor de ti diante dos povos, que estão debaixo de todo o céu. Os que ouvirem a tua fama tremerão diante de ti e se angustiarão. Aqui Deus fala para ele: agora vocês levantem, vão para o ribeiro de Arnon, que vou dar na sua mão Seom, o rei amorreu. E ali eu vou começar a trabalhar na vida de vocês, porque eu vou colocar um terror no meio do povo, para o povo não... O que Deus estava querendo dizer ali para o povo? Que até então eles não eram nada, né? Mas que agora Deus ia começar a fazer eles possuírem algumas coisas, para que o terror do Senhor passasse por todo aquele povo e ninguém se levantasse e se unisse contra eles em guerra. Porque não era esse o propósito de Deus, mas queria que o nome dele fosse glorificado no meio daquele povo. Tipo assim, já passou 38 anos, então agora vamos mudar essa situação. Agora vocês não vão ser mais um rodeador de deserto, né, de montanha. Agora eu vou engrandecer vocês, porque eu tenho um propósito maior, que todos tenham medo de vocês, para vocês entrarem na terra prometida. Porque eu darei a vocês. Então Deus, ele foi trabalhando, né,
trabalhando no povo e ao redor do povo, para que o povo viesse a temer. Eu gostaria, só para terminar, igreja, que nós viéssemos a ler. Deixa eu ver aqui, 1 Coríntios, no capítulo 10. Que fala exatamente sobre isso também. Ó. Não devemos tentar a Cristo como alguns dos israelitas o tentaram. 1 Coríntios 10. Rapidinho, só 5 minutinhos. Aqui é Paulo nos instruindo, falando: olha, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. 1 Coríntios 10. E todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual. Porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Então, Paulo começa a nos instruir. Eles cobiçaram coisas más, não cobicemos também. E aí ele continua: não vos façais, pois, idólatra, como alguns dele, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. Essa parte da serpente nós ainda não chegamos, mas mais pra frente a gente vai ler. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio com figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Então, ele deixa bem claro aqui, ó. Tudo sobreveio como figura, para que hoje, no tempo da graça, nós não viéssemos a ser como eles foram no passado. Prostitutos, idólatras, cobiçando as coisas desse mundo, porque ele fala que os fins dos séculos são chegados. Isso é para nós. Aquele, pois, que cuida de estar em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Então, aqui Paulo nos instrui, que aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Não está vindo tentação, senão a humana. Então, ele fala que Deus ele é fiel para te ajudar, para não deixar que você seja tentado acima do que você pode. Antes, com a tentação, ele também vai dar o escape para que nós possamos suportar. Glória a Deus. E agora eu quero ler com vocês também. Posso frisar só um detalhezinho? Pode. No versículo 11, que a gente atenta bem, que ele direciona para quem que é essa mensagem. O apóstolo Paulo ele fala: para quem já está chegado os fins dos séculos. Ou seja, alguma dúvida que a nossa geração Então, assim, muitas instruções do Novo Testamento é para a nossa geração e para a futura, se tiver uma futura. Exatamente. Se tiver. Por causa dos fins dos séculos são chegados. Nós estamos vivendo ele. Agora eu queria que vocês abrissem no livro de Hebreus, no capítulo 3. Versículo 7. Diz assim, Hebreus 3, 7. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvires hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isto me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até ao fim.
Enquanto se diz: hoje, se ouvires a voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação, porque havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se dignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entraram no seu repouso, senão os que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, o que temos crido, entramos no repouso, tal como disse: assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Então, eu quis correr porque as horas já se passou, mas deu para entender, né, igreja? Falou que eles endureceram o coração, não ouviram, e ele deixa bem claro: olha, temamos hoje que a gente não deixe a promessa do repouso que o Senhor tem nos prometido, a nossa nova Canaã, né? Que as coisas desse mundo não nos contaminem e não tire esse foco. Aí Deus fala de incredulidade, de que eles não eram fiéis. Então Deus, ele vai colocando aqui as coisas, né, que entraram no coração deles e que fizeram com que eles perdessem a salvação. E que isso não aconteça nas nossas vidas, em nome de Jesus, né? Porque o nosso Senhor, a vida dele está próxima, o Senhor está voltando, o inimigo está se levantando contra a igreja do Senhor, contra o povo dele. Então, a cada dia mais que nós venhamos nos esforçar, né? Para a gente realmente, né, ficar firme, para a gente tomar cuidado que não caia. Aqui fala, né, que a gente exorte o tempo todo uns aos outros, né? Porque nós nos tornamos participantes de Cristo. Nós participamos da mesa, do corpo do Senhor, somos uma igreja, somos o corpo de Cristo, o Senhor é a nossa cabeça. Então, que deixamos Ele governar as nossas vidas, para que não venhamos a provocar o Senhor, a murmurar contra o Senhor, porque se no passado o Senhor não tomou por inocente, Deus não mudou, Ele continuou o mesmo. Alguém tem alguma dúvida em nome de Jesus? Não? Não? Então vamos orar por cada